Esse é o primeiro hangout que nós fazemos com a temática sobre virilidade e masculinidade no mundo moderno. Então eu vou fazer algumas leituras sobre esses tópicos nessa faixa temporal, nesse período da história humana, que o Fukuyama chama de fim da história, o fim de tudo aquilo que é relevante e a massificação do homem, da cultura, da economia, da política. Aqui o camarada André, participando também, vai participar através do chat. E o nosso objetivo é fazer uma série de hangouts com essa temática específica, porque é um assunto muito pertinente, muito importante para a atualidade, e é muito pouco abordado. A masculinidade é um assunto marginalizado já. Então eu vou abordar de uma forma resumida e bem introdutória. O propósito aqui não é abordar o assunto de uma maneira completa, porque é algo complexo e para várias horas de debate, mas sim fazer alguns esboços gerais do que é masculinidade, por que ela é tão mal vista e qual a necessidade de reforçar uma masculinidade positiva no mundo moderno. Então, em primeira instância, o primeiro ponto que é importante ser colocado, a masculinidade ela é referente ao homem, o sexo masculino. O sexo é um fator biológico, você nasce com um sexo pré-determinado pela natureza. Mas o gênero em si, ele varia de cultura para cultura. Nós não devemos confundir isso com um aspecto pós-moderno, de diluição da noção de gênero. Mas nas culturas indígenas, por exemplo, a visão daquilo que constitui um homem é algo totalmente diferente de uma América europeia. A visão europeia, por outro lado, é totalmente diferente da visão de povos africanos. Então, cada sociedade estabelece elementos que são típicos ao homem, mas a masculinidade é condicionada ao homem, como ser biológico. Em algumas sociedades, inclusive, quando o homem é subjugado, ele faz parte de uma classe inferior, uma casta inferior, ele é privado das suas características que fazem dele um homem. Então, o ser homem é algo condicionado ao sexo masculino e também é um status social e cultural. Todas as sociedades tradicionais, onde quer que elas estivessem, Europa, África, Ásia, América, Oceania, elas determinavam que um homem só passava a sê-lo depois de um teste, o que se chama de rito de passagem. Então o menino, ele não nascia como uma consideração, ele não tinha consideração de homem, ele não era visto como homem. Ele era um pequeno adulto, né? Em vários livros de história, como do Mark Bloch, você verifica isso. A visão de infância, a visão de criança é algo muito recente, algo muito moderno. Era visto como um pequeno adulto, mas ainda não tinha os elementos que fariam dele um homem aos olhos da sociedade na qual ele estava inserido. Ele deveria provar que se tornou um homem. Então, o homem é aquele sujeito biológico, um status social, cultural e também etário. É uma condição, é um reconhecimento que a coletividade dá ao homem, ao indivíduo, através de uma prova, através de um teste. Algumas tribos amazônicas, por exemplo, o rapaz, para ser considerado como homem na aldeia, quando ele atinge por volta dos 16 anos, ele tem que passar por um teste onde ele enfia as mãos em luvas feitas de folhas, com dezenas e dezenas de formigas, que tem um veneno muito incômodo. Aquelas mordidas doem muito e o garoto ele tem que passar por isso, ele tem que passar por aquele teste. As mordidas coçam, muitas picadas coçam, muito, é uma dor terrível, e ele deve passar por esse teste sem chorar, ele deve passar pela forma mais tranquila possível. Quando ele passa por esse teste, aí sim ele é reconhecido pela tribo como um homem. Então esse ponto já fica bem claro. A masculinidade é algo do homem, que é um ser biológico, sexo masculino, mas ela não é inerente. Você já não nasce
com ela pronta, com a masculinidade pronta e acabada, que ela é entregue a você quando você nasce. É algo que você vai adquirir ao longo da sua vida, que você tem que construir. Não é algo nato, não é algo próprio. E a construção disso vai depender da cultura na qual você está inserido. E dependendo da sociedade onde você vive, da classe social que você pertença, você não vai ter qualquer direito a alcançar esse status. Que é o caso, por exemplo, dos eunucos nas antigas sociedades árabes. Né, os sultões, eles tinham a sua classe de escravos pessoais e castravam esses escravos, tornando-os eunucos, e a administração das casas e das propriedades não era uma tarefa das mulheres que viviam no harém, era uma tarefa desses eunucos. Os eunucos que eram uma figura bem feminina nessas culturas árabes. Você tem, na Índia, certos homens que se vestem de mulheres. Qual é o nome deles? Homens na Índia que se vestem de mulheres e pedem dinheiro. São os Hijras. Os Hijras se vestem de mulher, eles não têm reconhecimento como homens, são chamados de Hijras, eles pedem esmolas, e quando recebem essas esmolas, eles dão uma bênção. Mas eles não devem ser confundidos com o aspecto que a nossa sociedade trata como travestis e gêneros. Não há essa concepção, mas, ao mesmo tempo, eles não são vistos como homem. Essa concepção de fluidez, que você pode escolher o seu sexo biológico, ou seja, você nasce com os cromossomos de um homem, mas se vê como mulher, ou você se sente uma mulher, ou vice-versa, isso é um conceito totalmente novo. Essa divisão. Nas outras sociedades onde existe isso, homens que se vestem de mulher e vice-versa, eles cumprem papéis sociais e nascem em grupos específicos para aquelas tarefas. Não é algo que eles escolhem, não é algo fluido, é algo pré-determinado pelo grupo social. Na modernidade, isso não existe mais. Você define a sua própria constituição biológica. Os seus cromossomos dizem muito pouco. Então, o segundo ponto que é muito claro, a modernidade ela dilui todo o significado do que é ser homem e do que é ser mulher. Tanto biológica, quanto social, cultural, econômica, mentalmente, psicologicamente, tudo isso é diluído. Então você não tem mais as consequências. A masculinidade, por exemplo, no mundo moderno, ela é muito valorizada na mulher. As feministas empoderadas, aquelas que se chamam de empoderadas ou que se chamam de fortes, elas têm um comportamento extremamente másculo, agressivo, ativo, um comportamento ofensivo, não é? Elas rejeitam qualquer passividade ou qualquer aspecto meramente reativo, elas têm uma energia de impulso. E isso é uma masculinidade muito bem vista. O próprio feminismo enxerga no lesbianismo que tem a masculinidade um ponto muito positivo, né? Então, mulheres que sentem uma atração homossexual e se vestem com uma caracterização masculina, seja por um aspecto transexual ou não, são também muito bem vistas, isso é visto como uma ação. Então, a masculinização da mulher é uma forma muito positiva na sociedade moderna. Mas a masculinidade no homem é mal vista. O homem que se vê como homem que nasceu com o sexo biológico, os cromossomos X, Y, que tem toda a constituição biológica para ser homem, que é heterossexual, ele se atrai por mulheres. Mulheres, a gente precisa aqui fazer uma definição bem clara. Mulheres que também têm o sexo biológico em si, não estou falando aqui de transexuais. A masculinidade nesse homem é extremamente mal vista. É encarada como machismo, como traços de patriarcado, traços de preconceito, e etc., homofobia, e seja lá mais o que for. Então, o homem hoje, que se vê como homem, que constrói sua masculinidade e que não aceita outras maneiras de identidade, ele é extremamente mal visto. Certo? Então, fica algo bem claro, bem resumido. A masculinidade é algo negativo para o homem, mas para qualquer outro tipo de categorização, ela é muito positiva. O feminismo não luta contra a masculinidade.
Ele luta contra a masculinidade no homem heterossexual e cisgênero, ou seja, o homem que nasce com o sexo biológico, que se identifica com o sexo biológico que tem. Construir a masculinidade hoje, no homem, é uma reação a esse sistema. Nas sociedades tradicionais, isso era um ato natural. Quando você construía num garoto, desde cedo, noções de masculinidade, de virtus, né, virtude, de ética, de heroísmo, de bravura, de combate, de coragem, de um espírito forte, você não estava fazendo um gesto de reação, você não estava confrontando a cultura dominante, você estava simplesmente seguindo o que é natural, o que é instintivo. Quando você dizia para um garoto que ele iria se casar com uma mulher e constituir família, você não estava fazendo uma imposição heteronormativa e patriarcal, você estava simplesmente colocando nele valores naturais da sua cultura. Hoje, entretanto, quando você educa um garoto desde cedo para ser homem, você o está doutrinando, você o está manipulando e etc. Você está reproduzindo machismo. E quando você faz essas coisas, você não se importa com essas denominações, você está, de certa forma, indo contra a tendência majoritária. Porque a tendência massificadora é o quê? Negar a masculinidade aos meninos. Negar o direito de ser homem aos meninos. E dá-lo às meninas. É algo antinatural no homem, mas é algo muito empoderador e afirmativo na mulher. Há uma troca dos polos. A feminilidade na mulher é negativa, mas ela é positiva no homem. O homem submisso, o homem que se desconstrói, é esses os termos que se utilizam. O homem positivo para o feminismo é o homem. Se você desconstrói o homem, o que sobra? Nada. É uma casa desconstruída. Você desconstruiu, então existe o que agora? Não existe mais nada. O homem submisso, reativo, emotivo, estrogenado. A alimentação, o impacto da alimentação, do estilo de vida moderno no homem, que causa a perda de testosterona. As gerações mais novas, elas têm cada vez menos testosterona do que os seus antepassados, e isso é extremamente negativo no homem. É um hormônio que, em excesso, também produz efeitos negativos, mas em baixa também é igualmente danoso para o organismo masculino, tanto no físico quanto no espiritual, intelectual e emocional. Então, o homem positivo para o mundo moderno é o homem não homem. É o homem afeminado. Feminilidade é negativa para a mulher e é positiva para o homem. A masculinidade é negativa para o homem e é positiva para a mulher. Você tem essa inversão de polos. Está conseguindo compreender, André, esse ponto? É a afirmação da masculinidade na mulher. Então, o ponto principal que é o cerne dessa questão. Por que a masculinidade é tão importante para os homens hoje? Ela deixou de ser importante em algum ponto? Obviamente que não. Ela vai deixar de ser importante no futuro? Também não. O fato de que a sociedade rejeita certos valores ou rejeita certas estruturas que são inerentes ao homem e à mulher, o fato de uma sociedade negar verdades máximas e a lógica não faz da mentira algo aceitável. Se uma multidão grita contra a razão, ela não vai passar a ser certa. Não é porque a maioria concorda com algo que aquilo é correto, e nem é porque ela deixa de concordar que aquilo deixa de ser certo. Então, a masculinidade, por mais que ela seja vista como uma negatividade para o homem, por mais que ela é vista como uma doença a ser tratada, a ser desconstruída, ela não é. Ela é extremamente positiva, é extremamente saudável e é necessária. Exatamente, André. O feminismo, ele inverte os polos. Ele faz uma inversão. O que é natural para o homem passa a ser artificial. É a chamada construção social. Tudo é construção social. Você não gosta de mulher, você não tem uma namorada porque isso é natural de você. É porque foi uma construção social, te disseram que você tinha que gostar e etc. e tal. Certo?
Se você usa roupa, por exemplo, não é porque você quer proteger o corpo e manter sua privacidade, é porque a sociedade te ensinou que mostrar a nudez seria errado. E no caso, de fato, se você for homem. É tudo isso. É tudo uma inversão. Você pega aquilo que é orgânico, natural, exatamente como você está dizendo. Orgânico e natural ao homem se torna algo artificial, algo que deve ser desconstruído. E aquilo que é artificial, aquilo que é mecânico, passa a ser o natural. Quando o homem se priva da própria masculinidade, da heterossexualidade, embora as virtudes masculinas que nós estamos discutindo aqui não sejam limitadas somente à heterossexualidade, em várias culturas nós enxergamos guerreiros que eram bissexuais ou homossexuais e que cultivavam a masculinidade. Ela não é limitada ao comportamento heterossexual, mas nós citamos o comportamento heterossexual porque é o mais atacado. É a sexualidade vista como impositiva, vista como artificial, vista como uma construção social. Ela não é uma sexualidade vista como uma questão saudável. Ela não é vista com a positividade. Então, eu estou me referindo ao comportamento heterossexual de uma maneira simbólica, que é o que deve ser levado em conta. E, inclusive, você não vê o termo heteroafetividade ou heteroafetivo. Né? Você sempre tem esse condicionamento. O relacionamento entre homem e mulher é sempre visto como a questão reprodutiva, que é essencial, sim, mas não passa disso. Quando os pós-modernistas se referem ao comportamento heterossexual, eles reduzem tudo à esfera da reprodução. Então, se você não precisasse reproduzir, provavelmente você seria gay, ou bissexual, ou trissexual, pansexual, e seja lá mais o que for. Então, eles negam, inclusive, o próprio aspecto amoroso, afetivo da heterossexualidade. Você inverte os polos. Aquilo que para a mulher seria natural, que é o desejo de ser mãe, a alegria em atividades mais passivas, isso tudo é visto como algo artificial, algo que a sociedade impôs. E o interessante é que é um documentário muito bem elaborado, que é um mito da ideologia de gênero. Foi um documentário gravado na Suécia, que mostrou que mesmo com todo o feminismo, todo o politicamente correto que era instalado naquele país, as diferenças entre os sexos biológicos, entre meninos e meninas, são natas. São perceptíveis nos primeiros meses de vida, quando ainda não houve nenhum tipo de doutrinação ou condicionamento social, como eles gostam de se referir. Então, fica provado que meninas têm certas atrações mais evidentes, têm predisposições maiores para atividades que os meninos não têm e vice-versa. Então, nós estamos falando de questões biológicas e naturais, e não de construções artificiais. E é isso que a esquerda pós-moderna evita. É isso que a esquerda pós-moderna nega. Exatamente. Representa a natureza mais pura do homem. Aqui a participação do André, eu vou ler na íntegra o texto dele. Sem falar da deturpação como individualismo, onde os liberais acreditam que apenas sua liberdade é masculina, não precisando prová-la a mais ninguém. Mas nas civilizações mais naturais, a masculinidade de um homem era muitas vezes medida por outros homens. Logo, a opinião dos demais homens importava, e era por isso que um homem caseiro e recluso era taxado de afeminado, pois um homem de verdade deveria estar em praça pública, demonstrar o seu valor para outros homens. O homem que não se importasse com a opinião dos outros homens, por associação, fazia a tribo decair em masculinidade perante outros grupos. E era por isso que um homem honrado tinha grande estima para com os demais. Esse texto que o André escreveu exemplifica bem isso. Toda a construção de masculinidade era uma construção coletiva, é uma afirmação que você tem diante do grupo. O erro de muitos movimentos masculinistas é pregar o individualismo. Não, agora você vai se tornar homem, você vai se tornar macho, você vai se tornar viril, porque você foi traído. Então você vai ler o material de uma página na internet e você vai procurar o seu crescimento pessoal e individual e vai se afirmar como homem. Isso não existe. E mesmo os liberais não conseguem escapar disso, porque todo enriquecimento, toda que eles acumulam é uma afirmação social.
Eles afirmam a masculinidade pelas posses que têm, pelo nível social. E, inclusive, a afeminação é muito grande no meio de direita e liberal. Você pode reparar até pelas próprias faces dos liberais. São rostos suaves, corados, lisos. É algo mais perceptível neles. O liberalismo tem a afeminação como uma estética máxima do homem. Apesar de falar muito em virtude, antifeminismo, eles não conseguem criar uma masculinidade saudável porque ela é individualista. Todos os povos, todos os reinos, impérios, tribos, desde as mais primitivas às mais civilizadas e refinadas civilizações, você tem a ação do homem, o status de masculinidade perante uma aprovação do grupo, seja de uma assembleia, seja de um pajé, de um rei, de um imperador, de um guerreiro, de um patriarca, a bênção de um patriarca, a validação de um chefe militar. Eu me torno homem porque outros homens reconhecem a minha masculinidade. Então, toda a construção saudável da masculinidade é coletiva, é grupal, orgânica, comunitária. Eu não me torno homem sozinho, até porque sozinho eu não sou homem nem mulher. Eu sou uma criatura que vive para suprir os meus desejos mais básicos, os meus instintos mais básicos. Se uma pessoa que é acostumada à civilização, ao coletivo, é lançada numa área isolada, numa área inóspita, e é abandonada durante semanas, meses ou anos, sem qualquer ferramenta, comunicação com o mundo exterior, ele não vai mais se ver como nada. Ele vai se agir, se portar, se ver como animal. É o filme Náufrago. O filme Náufrago ilustra isso, com Tom Hanks. É um filme interessante, ilustra isso de uma maneira bem, bem interessante. O que o isolamento, o que a reclusão faz? Se o individualismo é uma doutrina filosófica, econômica e política, então todo liberal deveria ser capaz de sobreviver sozinho numa ilha deserta, sem nada. Sem nada, porque as ferramentas que nós temos foram criadas por outras pessoas, o conhecimento que nós temos foi originado por outras pessoas. Eu posso ter o meu raciocínio, eu peguei as premissas e as bases feitas por outros. Tudo que eu consumo, tudo que eu produzo, só encontra espaço nos outros. Então, o individualismo é um mito, ele não funciona, nem para os próprios liberais. Porque para enriquecer, você tem que ter alguém que compre o que você produz. Alguém tem que produzir o dinheiro. Alguém tem que produzir a matéria-prima, a base. Tem que trabalhar a matéria-prima. Então, o individualismo não funciona. Exatamente. O feminismo surgiu do liberalismo. Ambos são frutos do individualismo do início da década da Era de Prata. Exatamente, André. Exatamente. O feminismo, ele é, em essência, um movimento masculinizador. Uma forma bem clara, o feminismo é um movimento masculinista. Sim, em grande ponto. Há feminismos identitários, há feminismos que pautam pela organicidade da mulher. No Brasil, há grupos assim, há o Mátria, aqui no Brasil, tem o Artemisas na Argentina, tem, acho que na Espanha, qual era um grupo na Espanha? Círculo Atenea. Na França, Les Antígones. Há vários desses grupos, mas eles são minoritários. Eu falo do feminismo mainstream, o feminismo mais homogêneo, o que ganha espaço na mídia. Por que o feminismo é um movimento masculinista? Porque ele tem como ideal o homem. Alexander Dugin, no livro Quarta Teoria Política, no capítulo 10, que o título é Questões de Gênero na Modernidade, ele aborda a questão da seguinte forma, ele coloca que nas sociedades modernas ou pós-modernas, o status de masculinidade é algo alcançável para as mulheres também. Como eu disse no início, é algo extremamente positivo. A mulher que tem uma profissão de chefia, de liderança, ou de ação agressiva, né? Mulheres militares, apesar que a maioria das mulheres passa longe desse meio, mas tem um fetiche com isso, elas usam aquelas que fazem algo para criar uma projeção pessoal. Eu defendo o empoderamento das mulheres, eu quero que as mulheres tenham o direito de ir para uma guerra, eu não quero ir, mas eu quero defender o direito disso. E eu uso aquela que vai para me projetar. Enfim, é isso. O Dugin, ele diz o seguinte,
o estado de masculinidade de mulher é alcançado também nas sociedades modernas. Também nas sociedades modernas. Então, o homem acaba servindo como referencial. O movimento feminista é um movimento de pareamento da mulher como um ente biológico, civil, político e econômico pareado ao homem. Então, se eu tenho um referencial, se eu quero alcançar o mesmo nível daquele referencial e eu tenho ele como base, então ele é o meu ponto, é o meu eixo, é o cerne daquilo que eu busco, é o cerne daquilo que eu quero ser. O discurso é sempre esse. Né? O argumento de uma feminista, por exemplo. Porque eu não posso mostrar os meus seios se um homem pode andar sem camisa? Porque para mim é errado ficar com 15 caras na balada se para o homem não é? Porque para mim é errado trabalhar numa multinacional se para um homem não é? Porque para mim é errado não ter filhos se para um homem não é? Porque para mim é errado ter sexo sem compromisso se para o homem é? E por aí vai. Por que eu não posso dirigir se o homem pode? Por que eu não posso usar azul se o homem pode? Por que eu não posso gostar de luta se um homem pode? Então é sempre isso. Ele pode, eu quero. Ele quer, eu posso. Ele tem, eu também quero ter. Ele está ali, eu também quero estar. Ele foi para lá, eu quero voltar para lá também. Ele faz aquilo que eu fazia, eu também faço. Eu acho, inclusive, que se os homens passassem a preferir atividades domésticas e cuidado com crianças, se houvesse uma inversão social, logo os movimentos feministas fariam passeatas, protestos, para que as mulheres tivessem mais cotas naquelas atividades. Porque a referência sempre é o homem. Sempre é o homem. Então já se parte da premissa que a mulher é inferior. A mulher feminina, a mulher que se identifica com o sexo biológico que nasceu, a mulher heterossexual, é dessa mulher que eu estou falando. Esta mulher é inferior ao homem. Ela precisa ser alçada ao status e ao nível do homem para ter algum valor. Se essa mulher tem, na realização da vida, a maternidade, se para ela as questões profissionais são secundárias, se ela gosta de se dedicar à família, ela já é naturalmente vista como oprimida, subjugada, alienada, adestrada, machista, reprodutora de machismo. As feministas, esses termos, eles não são meus, eu não acredito neles, mas são usados por elas. Foi até aquela questão, André, foi uma polêmica, eu acho que você se lembra, quando nós fizemos uma postagem sobre aquela polêmica que teve, do Bela recatada do lar. Os argumentos feministas eram todos esses. Que a vida doméstica era horrível. Não, nós não temos preconceito nenhum, a mulher pode fazer o que ela quiser, mas se ela quer viver em casa, se ela quer cuidar dos filhos, ela é alienada. Nenhuma mulher quer fazer isso. A mulher que faz isso, ela é obrigada. Todo o argumento girou em torno disso. Foi uma grande polêmica. O que nós fizemos? Mantivemos o nosso ponto, mantivemos as nossas argumentações. É isso que se deve fazer com esse tipo de gente. Se você cede terreno, se você passa a diminuir o seu discurso para se adequar ao deles, ao invés de ver isso como um sinal de trégua, eles aproveitam para subjugar mais ainda. Então, quando você passa a não se importar com essas denominações, com esses discursos, você ganha o debate efetivamente, porque todo o debate, toda a premissa dessas pessoas é o sentimentalismo, é fazer você ter vergonha do seu pensamento, é fazer você se arrepender do que você disse. Você achar ofensivo aquilo que você falou. Se você simplesmente não se importa com isso, quer que eles se danem, eles não vão conseguir processar isso mentalmente e vão entrar em estágio de negação. Então, nós temos todos esses problemas em vista, certo? Fazendo um breve resumo. Primeiro, todas as sociedades tradicionais em toda a história atribuíam masculinidade ao sexo biológico masculino, e ela era algo que deveria ser construído ao longo do tempo e conquistado. E o status de homem era dado através da passagem bem-sucedida por um rito específico. O homem é o menino que passou por um teste. Segundo lugar, a masculinidade hoje é vista como um trauma, como algo que deve ser destruído, desconstruído, desfigurado. No homem, porque quando ela é apresentada
fora do homem, o homem biológico, ela é muito positiva. Terceiro, toda a cultura hoje gira em torno da antimasculinidade. E o próprio feminismo é um movimento masculinizador da mulher, mas afeminador do homem. Feminismo homogêneo, feminismo mais evidente, o feminismo que ganha espaço. Então vamos a umas conclusões bem rápidas, a um ponto bem simples. Quando o garoto é privado de um referencial masculino, quando ele é privado da masculinidade como um fator positivo, e ele vive numa sociedade onde não há ritos de passagem para que ele se torne homem, ele não tem esse status, esse reconhecimento do status de homem, você cria todo o terreno para uma pessoa com problemas graves. Primeiro, porque essa pessoa não vai ter identidade. Qual é a identidade do mundo pós-moderno? Você pode ser o que você quiser ser. Mas se eu não recebo os referenciais, se eu não recebo a base, como eu vou definir aquilo que eu sou? Como eu vou optar pela masculinidade se não me foi ofertada uma instrução masculina? Tanto é que a questão hoje já não é mais a negação da própria heterossexualidade. Porque até tempos recentes, você não se identificava com a sexualidade dominante, mas você tinha um referencial definido do outro. E você não deixava de construir você. Hoje já não existe isso mais. Eu vi numa página, não me recordo agora o nome, que um heterossexual que não se relaciona com uma mulher trans, ele é transfóbico. Um gay que não se relaciona com um homem trans, ou seja, um homem que tem vagina, ele é transfóbico. Uma lésbica que não se relaciona com uma mulher trans, ou seja, uma mulher com pênis, ela é transfóbica. Então isso já vai passando além dos limites do racional, além dos limites do mínimo de lógica, o mínimo possível. Ou seja, a sexualidade é uma coisa diluída. O gênero é uma coisa diluída, sem forma, é disforme. A sua identidade é disforme. Então, se você destrói todos os referenciais, você já não tem nem mais o referencial homossexual, nem seja lá qual for, e muito menos o heterossexual, como você vai construir sua identidade? Então, nós vivemos uma geração de meninos que não tem referencial de masculinidade. Isso gera três resultados. O menino que não tem referencial de masculinidade, ou seja, ele é criado sem pai ou sem um grupo de homens, um grupo de seres masculinos, ele não tem referência de virtude, de heroísmo, de força por parte de homens, esse garoto ele vai crescer afeminado. Se ele não tem referencial, ele vai ter garoto. Ele vai conviver com figuras femininas, certo? E mesmo que essas figuras femininas sejam fortes e masculinizadas, isso vai causar no menino uma castração psicológica. Ele vai se tornar intimidado por essas mulheres. Porque quando ele tem um modelo masculino, ele se sente encorajado, porque ele vê um igual. Quando ele vê isso presente no modelo diferente, ele se sente diferente e suprimido. Se o meu referencial, se o meu polo oposto tem determinado comportamento, instintivamente eu vou adotar o outro. Então um rapaz, um menino que se vê como iguais, tem irmãos ou amigos, ele se vê como um igual, ele quer copiar aquilo. Agora, se as figuras mais masculinas ao redor dele são a mãe, as irmãs, amigas, instintivamente ele vai adotar um comportamento afeminado, um comportamento passivo. Essa é a primeira resultante dessa equação. Isso pode ser o primeiro caminho provável para um menino desse. Ele vai crescer afeminado, ele vai crescer sem qualquer referencial de virtude. Isso não significa necessariamente homossexualidade. Não significa que ele vai se tornar homossexual. Mas ele pode simplesmente não ter qualquer lida com o sexo feminino. Não é? Hoje a maioria dos jovens não sabe como lidar com as mulheres, não sabe conquistar, conviver, não sabe simplesmente interagir com o sexo oposto. São meninos tímidos, são meninos que são heterossexuais, mas são criados por figuras femininas, então eles não têm qualquer masculina para interagir com o sexo oposto. Então se tornam mais retraídos,
mais tímidos, mais isolados. O segundo caminho que um menino desses pode tomar é o próprio comportamento homossexual. Nem sempre é resultante disso. Nem sempre. Porque, como eu disse, há culturas e há tradições, inclusive muito heróicas e guerreiras, onde a nossa concepção atual de sexualidade ela não se encaixa. Mas o comportamento sexual ele também é uma resultante do meio. Então, se a masculinidade em mim é mal e eu não me identifico como homem, eu não me identifico como um ser masculino, eu me torno afeminado. E quando eu vejo outros homens onde há essa masculinidade, onde há essa virtude, eu vou me atrair por essas figuras, não pela questão da cópia, da referência, mas pela questão emocional. Porque o natural de uma mulher é buscar no homem a segurança e a virilidade. Uma mulher que efetivamente goste de um homem, goste do sexo oposto, ela busca força, proteção, inteligência, capacidade de liderança, firmeza, e etc, e etc. Se o menino é construído artificialmente como uma menina, ou seja, toda a masculinidade é retirada dele, toda a força é retirada dele, ele tem como moldura mental a mente feminina, mesmo tendo um corpo de homem, ele vai ter uma mentalidade de mulher. E na mentalidade de mulher, qual vai ser o referencial natural para o relacionamento afetivo? O homem. Então, eu não estou querendo dizer que todo comportamento homossexual é limitado a isso, mas grande parte dessa explosão, nessa taxa maior de garotos afeminados, de garotos que se atraem por outros, é justamente parte dessa moldura mental. Não é, como se quer fazer pensar, uma questão meramente genética. Podem haver elementos genéticos, podem haver elementos químicos e hormonais que influenciam nisso, mas essa cultura, essa imposição cultural moderna, esse meio influencia muito na sexualidade. O terceiro caminho, a meu ver, é o mais preocupante. O menino que cresce sem esses referenciais, ou que lhe é apresentado esse conjunto de coisas como algo negativo, ele vai procurar afirmar a sua masculinidade por meios danosos, tanto para ele quanto para o meio social. Quais são esses meios danosos? Se não há referência do pai, não há referência de amizades positivas, não há referência familiar, nem cultural, nem social, onde o menino olha hoje, ele vê esse ethos, essa virtude heróica, essa virtude do homem dominante, do homem da liderança, do homem que não tem medo de ninguém, que não é intimidado por nada nem ninguém, ele tem uma virtude, tem um sentimento de grupo e de guerra. O que mais chega perto dessas qualidades hoje, por incrível que pareça, são grupos criminosos. Então, o referencial de masculinidade desse menino vai ser o traficante, o cafetão, o assassino, o pistoleiro de aluguel, o bandido, o marginal, o estuprador. Ele vai buscar nessas figuras sociais, principalmente na periferia, nos lugares pobres, que é onde a maioria da população vive, os referenciais masculinos que lhe foram negados, porque ou provavelmente ele é filho de uma mãe solteira, não porque ficou viúva, não porque criou o menino sozinho, porque perdeu o marido, mas sim porque não sabe nem quem é o pai, ou porque isola o menino do convívio com o pai. Então ele cresce sem pai, ele cresce sem referenciais masculinos positivos, e ele vê quem? O chefe da boca de fumo, o chefe do tráfico. Ele vai ser facilmente aliciado, por quê? Lá ele tem um referencial de masculinidade que ele não tem. Lá ele tem um referencial de alguém bem-sucedido, que é algo que ele não tem. Ele cresce sem essas oportunidades de enriquecer. E hoje a masculinidade, como o Dugin fala, na sociedade liberal, a masculinidade é uma questão financeira. Eu sou homem à medida que eu me afirmo pelo dinheiro. As músicas são repletas disso. Quantos carros eu tenho, quantas mulheres entram nos meus carros, quantas correntes de ouro eu tenho. Então, se eu não tenho dinheiro, automaticamente eu tenho acesso a essa masculinidade materialista. O traficante tem tudo isso.
ele vai encontrar todas as referências nesse traficante, nesse bandido. Ele vai se tornar, por consequência, um marginal, um mau elemento. Exatamente, como o André está dizendo aqui, ó, uma música do Legião Urbana, Faroeste Caboclo, um bom exemplo disso. Então, você tem 3 produtos dessa cultura inviril, eu posso usar esse termo, né? Inviril, anti-masculino. Primeiro é o menino que mantém a sua heterossexualidade, mas não sabe interagir com o sexo oposto. O segundo é o menino que, pela moldura mental, ele se veste de uma mentalidade feminina e, naturalmente, ele vai procurar o comportamento homossexual, porque ele vai realmente, de fato, se tornar uma mulher mentalmente. E o terceiro é aquele que mantém a heterossexualidade como o primeiro, mas diferente do primeiro, ele sabe interagir, ele sabe até conquistar o que ele quer, mas pela via errada, pela via do crime, pela via da violência gratuita, pela via da marginalização. Numa sociedade onde a masculinidade no menino é algo positivo, ele não vai precisar buscar por meios marginais. Então, nas sociedades antigas, eu não precisava me aliar a um criminoso, embora as normas sejam subjetivas, elas mudem de cultura para cultura, mas eu não preciso buscar isso nas margens, porque eu encontro isso no núcleo. Eu encontro o referencial de masculinidade na minha família, na minha sociedade, na minha comunidade, na minha nação. É algo orgânico, está por toda parte. Eu não preciso buscar isso na pornografia, eu não preciso buscar isso na marginalidade, na criminalidade, eu não preciso buscar isso em puas, né, que são aqueles materiais. Como pegar mulher? É essa masculinidade. Esse é um erro também da masculinidade moderna. Ela é totalmente condicionada a maioria dos materiais que se dizem masculinistas só tratam 99% da temática da mulher. A mulher, a mulher, a mulher, a mulher. Então o homem não constrói a sua masculinidade com outros homens. Ele constrói a masculinidade com mulheres. Quantas mulheres você transou? Quantas mulheres você vai transar? Quantas mulheres o outro transou? Então é uma competição. Você só se afirma através do feminino. E é óbvio que a mulher é um componente necessário à masculinidade do homem, à construção masculina do homem. Mas se a construção masculina do homem só depende do sexo casual, então é uma masculinidade incompleta, é uma masculinidade reativa. Não se tem a construção de uma virtude, não se tem a construção de um caráter, se tem a construção simplesmente de uma identidade artificial que é pautada em sexo ocasional e etc, e etc. Em quantas mulheres se atraem por você, o macho alfa. A noção que se tem do macho alfa é essa. O homem que atrai mais mulheres simultaneamente. As questões da masculinidade vão muito além da sexualidade e muito além da figura feminina, embora essas figuras não sejam irrelevantes, pelo contrário. Grande parte da sua masculinidade se dá pelo modo como você interage com o sexo oposto, mas não pode ser limitado por isso. Ela é mais afirmada pelo próprio sexo do que pelo sexo oposto em si. Se eu não consigo ser relevante como homem para outros homens que são meus iguais, como eu vou ser relevante para uma mulher que não é uma igual? Aqui é a questão jurídica da igualdade. Igualdade é um falso Deus, é uma frase que nós repetimos. Igualdade é um mito. A igualdade é uma palavra sem significado algum. Não existe igualdade, existe complementariedade. Se você é um igual, eu não preciso de você. Nós precisamos das mulheres. Logo, elas são diferentes. Se somos iguais, então qual a necessidade de conviver em conjunto? Não somos. Há diferenças biológicas, psicológicas e comportamentais, que não são padrões sociais. São inerentes, são biológicos. Exatamente, a masculinidade é voltada para o grupo, né? Para o grupo. Então, há um ponto que nós temos bem claro. A construção do grupo é uma construção que se faz diante de outros homens e ela é necessária para que o menino
para que o jovem tenha um referencial positivo e não precise buscá-lo por meios marginais que serão danosos tanto para si, física, espiritual e mentalmente. E mentalmente. Que o Marcos é passar, eu vou enviar o link do Hangout para ele. Não sei se ele vai conseguir entrar por agora, mas vou passar o link aqui, se ele puder fazer algum comentário vai ser interessante. Vou verificar aqui se o Marcos consegue entrar. Vou esperar o Marcos aqui. Enquanto isso, vou continuar o debate. Eu quero que ele fale, inclusive, dessa questão do rito de passagem, porque ele entende disso melhor do que eu. Ele tem uma noção melhor sobre isso. Então, de uma forma bem resumida, a cultura moderna priva o homem da masculinidade, ou seja, um valor natural e essencial a ele, a sua formação como pessoa, como ser. Seja um ser biológico, político, social, cultural, etc. E ao privá-lo disso, a única alternativa é ou a castração própria, ser algo mal visto, é machismo, patriarcalismo, não sabe sei lá mais o que, misoginia. Ser homem é isso, é algo negativo. Eu devo fugir daquilo que é negativo. Então, se eu fugir daquilo que é negativo, eu deixo um espaço vazio. Se eu não tenho referência, então eu vou adotar o quê? O comportamento dominante. Ou eu vou me tornar afeminado, mesmo sendo heterossexual, que há muitos homens que se relacionam com mulheres, mas são totalmente feminados. São até mais emotivos, mais ligados às mulheres. E é uma reclamação que as mulheres mesmas se fazem. Falta homem, etc. São frases que elas dizem muito. Falta homem. Qual é o homem? É o homem masculino, é o homem patriarcal, é o homem, é o homem másculo. É aquela noção tão simples e lógica, mas que já se tornou algo criminoso, algo errado, algo marginal. Então, elas mesmas reclamam da falta daquilo que elas demonizam, que elas tratam como uma doença. Né? Então, há homens que, mesmo se relacionando com mulheres, são mais femininos do que as mulheres com as quais eles se relacionam. Ou então eu vou adotar toda uma roupagem feminina e vou me atrair pelo masculino, não porque eu queira copiar aquele modelo, mas porque a minha essência feminina, a minha mentalidade feminina, me faz atrair por aquilo. Da mesma forma, eu vou empurrar toda essa juventude para um caminho potencialmente muito perigoso. Agora, quando desde cedo eu dou ao garoto, eu dou ao menino essas oportunidades, eu mostro a ele que ser homem é algo positivo, que masculinidade é algo que ele deve construir, é algo que ele deve se orgulhar, e eu reconheço essa masculinidade através de um rito de passagem, então eu dou as oportunidades para que ele efetivamente saiba lidar com as mulheres, para que ele efetivamente tenha uma identidade masculina, para que ele efetivamente seja um elemento saudável dentro de um organismo social. A própria ideologia, o próprio discurso de gênero, ideologia de gênero, diz que a natureza criminosa do homem está no excesso de testosterona. Ou seja, a masculinidade do homem, a masculinização do homem é a causa da violência, das guerras, do caos social, porque o homem naturalmente gosta de matar, de morrer, de ver sangue, de lutar e etc. Primeiro que violência não é algo negativo em si. Violência é uma reação, é um estado de coisas. Pode ser positivo, quando bem canalizado, bem direcionado, e pode ser algo altamente destrutivo, quando disperso. Então, o problema hoje não é a violência em si, mas o fato de que ela não é canalizada. É óbvio e é natural, sim. Nesse ponto, eles colocam uma verdade. O homem é naturalmente mais violento que a mulher.
O homem, naturalmente, se atrai por essas questões. E eu digo naturalmente mesmo, é uma questão biológica. Como eu falei, há um documentário excelente sobre isso, os mitos, a mentira da ideologia de gênero. Acho que é esse o nome do documentário, eu vou disponibilizar depois no grupo. Onde se mostra que meninos, desde cedo, desde os primeiros meses, gostam de pegar bonequinhos, soldados, desde os primeiros meses. Como você vai doutrinar uma criança de pequeno, de poucos meses, pouco tempo de vida, ela ainda não tem noção disso, ela não consegue receber essas mensagens. Então, isso é verdade. Nós somos naturalmente mais agressivos, mais violentos, nós temos mais testosterona, nós gostamos da luta, da violência. Toda a sociedade entende isso, e toda a sociedade tradicional canaliza essa violência do homem, principalmente do jovem, para algo. Poderia ser a guerra. Né? Ao invés de voltar a violência para o próprio grupo, eu vou voltar essa violência para um grupo externo. Então, a guerra é uma dessas formas de canalização da violência. Exatamente, André. A questão do homem ter esse impulso de testosterona, essa grande quantidade de testosterona, isso é algo biológico, é algo natural. É claro que isso tem diminuído, porque os homens se tornam cada vez mais estrogenizados. Então, isso significa o quê? Que os homens vão se tornar mais pacíficos? Exatamente que não, porque a violência também não é condicionada só pela testosterona. Se fosse, nós viveríamos numa geração muito pacífica, porque os jovens de hoje já têm muito menos testosterona. Mas eles são tão violentos ou mais do que aqueles das sociedades antigas. Então, definitivamente, afeminar o homem não havia recomendável para pacificação social. Outras formas de canalizar essa violência era através da luta. Jogos, Olimpíadas, esportes, práticas de atividade física, onde você desgasta o seu corpo e se alivia das tensões. O sexo também é uma forma de aliviar isso. Através do sexo, o homem se encontra na sua parceira a vazão para essa força, não é? O sexo viril, o sexo forte, é uma das maneiras de o homem se esvaziar da tensão, seja física, sexual e até da própria violência. O sexo, de certa forma, é violento. É uma atividade violenta. Há a questão afetiva, há a questão do amor, mas é uma questão violenta, uma violência positiva. A questão da sexualidade também entra nisso. Embora, como se deve deixar bem claro, o sexo não tem apenas essa dimensão, mas a sexualidade também é uma das maneiras de dar vazão ao comportamento do homem. Tanto é que o homem se afirma muito pela sexualidade hoje em dia. Ele não se afirma espiritualmente, ele não se afirma pela família, ele não honra os pais. O único caminho onde ele encontra essa canalização da violência é pelo sexo, que inclusive pode se transformar em violência física, pode se degenerar até mesmo para o estupro. Né? Não é desse tema que eu estou falando em si. Falo de algo consensual, falo de algo natural. Se você observa na própria natureza animais copulando, isso é uma atividade violenta, é uma atividade de energia. A violência que eu estou empregando aqui é no sentido de energia, de vontade, de ação, e não de destruição ou de agressão. A violência é uma palavra que tem uma conotação muito negativa, mas há também significados positivos nela. Hoje você não tem mais esses meios. A guerra não é mais uma vazão da masculinidade. A guerra é uma questão econômica, é uma questão política. E qual virilidade você tem? Você tem um alvo a 5 quilômetros, ou aperta um botão, você não viu quem você matou, você não entrou em luta corporal, você não está lutando para preservar a sua comunidade ou para uma causa que te diz respeito. Você sabe de alguém, isso já existia no tempo antigo, guerras injustas, guerras onde os homens eram desgastados como munição, mas isso é muito mais presente no mundo atual. São cada vez mais raras as guerras onde os povos guerreiam pela sua sobrevivência, onde um homem ele luta contra um inimigo que ele se identifica, ele sabe quem é aquele inimigo, ele vê aquele inimigo, ele quer derrotá-lo para manter-se vivo, para proteger a própria prole, o próprio país, a própria nação, a própria comunidade. Exatamente. A Hillary Clinton rindo na morte de Gaddafi. Né? Uma mulher, ela gosta de dizer isso, ela diz, inclusive, que ela merece ganhar a presidência porque ela é mulher.
E a mulher deve votar nela porque ela é mulher, etc. E tal. Né? Então, uma representante de Estado, indo de um Estado que foi brutalmente assassinado, sem direito a julgamento, sem direito aos valores tão aclamados por essas sociedades, né? E virou ali uma ferramenta. A Hillary Clinton, ela estava reforçando a própria masculinidade dela, a violência, a afirmação pela violência. Né? Não houve críticas, por quê? Porque justamente ela é uma mulher. Talvez se fosse um outro homem, ou seria visto como algo natural, ou como algo demoníaco. Rir da desgraça de outro. É difícil colocar na mente que uma mulher tenha prazer em ver a morte. Geralmente isso é um valor masculino. Né? O prazer pela guerra, o prazer pela morte. Mas não, isso é algo cada vez mais presente em mulheres. A degeneração da guerra, a Kali Yuga degenera tudo, e ela se apoia por ser mulher. Exatamente. Quais são os meus méritos? Meu sexo. Meu mérito é isso, eu sou homem ou mulher. Homem é sexualidade. Você reduz tudo à esfera do sexo e da sexualidade. Então, minha opção sexual é essa, meu sexo é esse, meu gênero é esse. Eu sou bom por quê? Por causa disso. Né? Você reduz a política ao pênis e à vagina. Ou ao que você pode fazer com os dois. Tirar, colocar, seja lá o que for. Então, de uma maneira bem resumida, para fecharmos fazer as considerações finais. Não há como canalizar essa violência natural, impulso natural do homem, seja através também de atividades criativas. Porque a masculinidade, ela não se volta simplesmente para a destruição, ela se volta também para a criação. O homem ele é muito marginalizado como o sexo responsável por todas as desgraças do mundo. Ou seja, tudo que é de mal vem de nós. O homem é um ser destrutivo, é um ente destrutivo. É uma criatura que se compraz na destruição. Mas nós nos esquecemos que as grandes sinfonias, as maiores invenções, as maiores construções, as maiores obras de arte são obras de homens. São limitadas aos homens? Não, nós também encontramos ótimas produções das mulheres. Mas por que a grande essência de tudo que nós temos vem dos homens? Uma visão mais rasa, mais você pode determinar que é porque a mulher não tinha espaço social para desenvolver essas atividades. Mas o papel da mulher sempre foi influente em relação ao homem, e continua sendo. Tanto é que, como eu disse, as feministas buscam no homem o modelo daquilo que elas querem ser. Seja comportamental, social, político, econômico. E acadêmico. Então a mulher sempre esteve presente na história como uma figura de influência. Porque da mesma maneira como as coisas que nós temos foram construídas por homens, esses homens as fizeram porque queriam, primeiramente, se afirmar como homens, pelo próprio grupo, pelos outros homens, e também pela questão sexual, afetiva e emocional em relação à mulher. Guerras, obras de arte, monumentos, a gente pode citar o Taj Mahal como exemplo disso, foram construídos por homens que estavam extremamente motivados por um sentimento ou uma atração por uma mulher. Então, o homem tem em si uma energia criativa, um potencial construtor, mas você não oferece isso. Porque como um ser que não tem base nenhuma, não tem referencial nenhum, seja espiritual, cultural ou psicológico, como ele vai construir sua própria identidade? Se ele não tem identidade, ele vai construir coisas. Porque a imaginação, ela exige a realidade para servir de parâmetro. Se eu não tenho nem a realidade bem definida na minha cabeça, como é que eu vou poder imaginar, criar? É por isso que as gerações são cada vez mais estúpidas, os meninos são cada vez mais estúpidos. A mulher, ela tem uma média de inteligência maior que a do homem, de fato. Você pegar uma escola, as melhores notas são geralmente de meninas, seja no fundamental até o superior. Mas o homem, enquanto a maioria dos imbecis também são homens, a grande maioria dos gênios são homens. Então, mais extremos, a mulher está mais no meio. Ela já tem uma inteligência normalmente maior, embora não seja cultivado isso, ou seja uma inteligência diferente. Mas o homem, ele está nos extremos. Ou ele é mais burro,
ou ele é mais genioso, né? É por isso que há mais homens engenhosos. Por isso que há mais homens engenhosos. Mesmo que seja uma minoria no desempenho escolar. E, inclusive, muitos gênios tinham péssimo desenvolvimento escolar. A própria escola, inclusive, é um desses ambientes de castração do homem, de destruição da masculinidade. Isso vai ser para um próximo debate. Mas nós podemos resumir a questão dessa forma. Né? Nós podemos resumir a questão a isso. Tá? Você não tem uma canalização positiva, você não tem formas positivas de construir a masculinidade, de afirmar essa para os outros e para desenvolvê-la. Certo? Então, fechando esse primeiro ciclo de debate, fechando esse primeiro hangout, nós definimos os principais aspectos e conceitos do que é masculinidade, do que é ser homem, e por que isso é importante no mundo moderno. Ora, se eu tenho um mundo moderno que trata aquilo que me seria natural, aquilo que é um direito meu, como uma doença, e eu tenho consciência disso, eu tenho o dever moral, como homem, de lutar contra esse sistema de coisas. Mesmo que seja uma cultura dominante, mesmo que agora nós somos os marginais, né, nós estamos nas beiradas, nós deixamos de fazer parte do padrão, porque mesmo em relações heterossexuais, a moldura de homem e mulher, a inversão desses polos, mesmo em relacionamentos heterossexuais. Então eu tenho o dever de ir contra esse conjunto de coisas, eu tenho o dever de construir minha masculinidade, de afirmar a minha virilidade, porque sem isso eu não serei homem. Se eu não sou homem, eu sou o quê? Ou eu sou alguma outra coisa no lugar disso, um ser que vai se afirmar pela violência, um ser que não sabe interagir com o sexo oposto, ou um ser que se atrai pelo mesmo sexo por conta dessa série de coisas. Então, o nosso dever é lutar contra isso. Ficou bem claro, André? Ficou bem definido esses pontos? Eu não tive mais resposta aqui do Marcos. Eu acho que ele disse aqui que talvez ia entrar, mas ocupado. Então, eu vou encerrar minhas considerações por aqui. Você quer fazer algum comentário? Eu estou sendo a sua boca hoje, porque o que você colocar aqui eu vou ler. Inclusive, no próximo hangout, no próximo debate, eu acho que a gente pode tratar disso. As ferramentas da cultura moderna que castram o homem psicologicamente, que destroem a masculinidade do homem. E seria interessante depois com as mulheres do grupo, entre elas, é claro, eu acho que esses debates devem ser separados assim. Esse tipo de debate que nós temos aqui hoje é exclusivo para homens. O que elas vão fazer pode ser exclusivo para a participação feminina. Tratar de como a feminilidade é mal vista também. Porque essa questão, como eu falei no início, a inversão dos polos. A feminilidade na mulher também é mal vista. Então, assim como nós, as mulheres encontram uma dificuldade, embora isso não seja tão acentuado assim, elas encontram uma dificuldade de construir a própria feminilidade, a própria identidade de mulher. Elas têm que substituir isso por uma masculinização. A degeneração do homem, como o Evola falou, tem na revolta contra o mundo moderno. Aqui as palavras do André. A degeneração do homem, como Evola falou em Revolta contra o Mundo Moderno, compreende mais a figura do asceta e o guerreiro, em que as mãos dos mais nobres parecem melhor ajuste para segurar raquetes de tênis ou shakers para misturas de coquetéis do que para segurar espadas ou cetros, em que o arquétipo do homem viril é representado por um lutador de boxe ou uma estrela de cinema, senão pelo fraco maçante representado pelo professor intelectual da faculdade, boneco narcisista de artista ou banqueiro que faz dinheiro ocupado e o político sujo. Então a sociedade era apenas uma questão de tempo antes que as mulheres se levantassem e reivindicassem para si uma personalidade e liberdade de acordo com o significado anarquista e individualista, geralmente associado com essas palavras. Enquanto a ética tradicional perguntou homens e mulheres para ser-se ao máximo das suas capacidades e expressar com traços radicais a própria característica. A nova civilização relacionada com o gênero visa nivelar tudo, uma vez que é orientada para a forma e para o estágio que não é verdadeiramente além, mas deste lado do individualismo diferencia
e diferenciação dos sexos, o que realmente equivale a uma abdicação, por conseguinte, afirmaram como um passo em frente. Depois de séculos de mulher escravidão, queria que eles mesmos fizessem tudo o que quisessem, mas o chamado feminismo não tem sido capaz de conceber uma personalidade para as mulheres, que não imitando a personalidade masculina para que a mulher demanda ocultar uma falta de confiança em si mesma, bem como sua incapacidade de ser e de funcionar como uma mulher de verdade, e não como homem, devido a tal mal entendido, a mulher moderna tem considerado seu papel tradicional para ser humilhante, né, algo humilhante, tomou ofensa ao ser tratada apenas como uma mulher. Este foi o início de uma vocação errada. Por causa disso, ela queria se vingar, recuperar a sua dignidade, provar o seu verdadeiro valor e competir com os homens, em um mundo de homens. Mas o homem que ela se propôs a derrotar não é de toda dignidade. É um projeto de homem. Exatamente, aquilo que as mulheres colocam como padrão o homem. O que é o homem hoje? O homem hoje é um débil mental, que afirma sua masculinidade unicamente em baladas, enquanto as mulheres ele perde. Quando ele interage com as mulheres, de uma maneira errada. Ou se masturbar em casa compulsivamente diante de pornografia e jogos de videogame, com personagens cada vez mais sexualizados. É esse o padrão de homem que a feminista tem. É esse. Um sujeito fraco, um sujeito que não é mais homem. Então ela se espelha em quem? Se ela se espelha na figura dominante de homem que não é homem, então ela se espelha no nada. Se eu não sou o que eu sou, então eu não sou nada. Se você me toma como espelho, você enxerga o quê? O vazio. Nos Hangouts, nós vamos abordar melhor esses temas e desenvolvê-los de uma forma mais complexa. É um tema muito interessante, muito bom de ser abordado e que merece umas considerações muito mais adiantadas. Eu agradeço os camaradas que acompanharam o Hangout, que vão vê-lo também, acompanhar através do canal, vai ser publicado. André, muito obrigado pela sua participação, seus trechos e as citações que você colocou aqui foram muito pertinentes. Eu espero que na próxima você consiga também o microfone para falar. E, claro, o Marcos Campomelli, ele tem todo o espaço, liberdade para participar com a gente. Vamos fazer o convite com mais antecedência para que ele faça as considerações dele, porque realmente é um camarada cujas considerações cairiam muito bem, não só nesse tipo de temática, mas em vários outros temas. O interessante é que mais pessoas possam participar, mas foi bem abordado o tema, eu achei bem interessante os temas e as partes que você colocou. No mais, eu já vou fazer a postagem no canal para ser disponibilizado. E temos que divulgar ao máximo esse material. Esse tipo de coisa tem que chegar à maioria dos jovens. E, inclusive, isso é uma das vias mais interessantes para que o Avante recrute novos adeptos. A masculinidade positiva, não a masculinidade individualista da direita ou do liberalismo. Uma masculinidade tribal, uma masculinidade de grupo, orgânica. Então, nós temos que fazer esse material chegar no máximo de amigos. Certo, André? Eu vou colocar o link depois, vou disponibilizar. Envia para o pessoal que você conhecer. A gente tem que fazer isso se tornar viral. Não pode ser algo conhecido apenas dentro de um grupo limitado. Isso tem que ser algo difundido. Né? Vamos fazer com que a nossa voz seja ouvida, mesmo que seja por meios menos tradicionais, digamos assim. Desde já, boa noite, André. Marcos, esperamos que você participe com a gente depois. E haverão outros hangouts. Até mais, até breve, boa noite.